Olá, vamos dar continuidade ao curso básico de eletromagnetismo voltado para o ensino médio. Na aula anterior, nós discutimos alguns princípios relacionados à eletrostática. Essa aula de hoje é uma continuidade ainda da primeira aula, né? Do capítulo, digamos, intitulado Eletrização. Bom, hoje vamos falar especificamente dos tipos de eletrização. Nós podemos eletrizar os corpos por meio de atrito, por meio de contato, sob determinadas condições, bem como usando a indução. Eletrização por atrito. Se você pegar dois corpos e friccionar um no outro, como por exemplo, o vidro e a lã, você observará que, mesmo eles inicialmente estando neutros, após o atrito, eles ficarão eletrizados. Nós observamos isso porque, depois de friccionados, eles começam a desenvolver a capacidade de atrair pequenos objetos em sua vizinhança. Ok? Bom, nesse processo de eletrização, os corpos atritados ficam eletrizados com cargas elétricas de mesma intensidade, mas de sinais contrários. Isso porque um corpo cederá elétrons para o outro. Ok? Então, no caso aqui, do vidro e a lã, inicialmente neutros, ao atritá-los, eles ficarão carregados eletricamente. O vidro perderá elétrons para a lã, de modo que o vidro fica positivamente carregado e o elétron e a lã negativamente carregado. Certo? Bom, na eletrização por atrito, por indução, nós temos que ter pelo menos um corpo já eletricamente carregado. Certo? Então, vamos imaginar essa situação aqui. Né? Aqui nós temos duas esferas condutoras, A e B, eletricamente neutras. Esses suportes aqui, que as contêm, são isolantes elétricos. Veja, se você aproximar um bastão eletricamente carregado, como está ilustrado aqui na figura B, o que é que nós observaremos? Nós notaremos que as cargas elétricas dessa configuração inicial, elas se redistribuem nas esferas, de modo que a região mais próxima do bastão ficará com uma carga elétrica de sinal contrário ao do bastão,
enquanto que a região mais distante das esferas ficará com uma carga elétrica de mesmo sinal da carga elétrica do bastão. Hã? Bom, para compreender essa configuração, basta simplesmente lembrar do princípio da atração e repulsão eletrostática, ok? Esse fenômeno aqui é o fenômeno da indução eletrostática. Se você afastar o bastão eletricamente carregado desse sistema das duas esferas, elas voltarão para a configuração inicial, ok? Elas voltarão para a configuração inicial. Por isso que nós podemos dizer que essa indução eletrostática ela é transitória, ok? Agora, se você quiser deixar essas cargas, essas esferas eletricamente carregadas, basta, a partir dessa configuração de B, aonde o bastão eletricamente carregado encontra-se próximo à esfera A, basta você agora afastar a esfera B da esfera A. E depois afastar o bastão eletrizado também da esfera A. Desse modo, as esferas, nessa situação, ficarão carregadas com cargas elétricas de sinais opostos. Ok? Bom, vamos para pegar uma simulação lá do feto colorado para mostrarmos isso aqui. Vamos abrir aqui o feto colorado. Feto colorado. Vamos colocar aqui escolher a nossa língua portuguesa. Simulações de física. Aí você desmarca os tópicos aqui de física, esses tópicos, e deixa somente esse daqui, de eletricidade, ímãs e circuitos. Vamos voltar para a simulação que nós já utilizamos na primeira parte da aula. Bom, aqui nós temos uma parede, a bexiga de festa e o moletom. Né? Vamos eletrizar por atrito a bexiga de festa com o moletom. Note que a parede encontra-se eletricamente neutra. E a bexiga agora está negativamente carregada. Quando você aproxima a bexiga da parede, veja, mesmo sem tocar, você observa o fenômeno da indução eletrostática. Obedecendo ao princípio da atração e repulsão, note que os elétrons da parede começam a se distanciar da bexiga, de modo que a face da parede mais próxima da bexiga fica
com uma carga elétrica positiva, e a face mais distante tende a ficar com a carga elétrica negativa. Ok? Nós podemos dizer que essa região da parede, inclusive, ela está eletricamente polarizada. Certo? Note que, se eu afastar a bexiga da parede, as cargas elétricas negativas voltam a se redistribuir de modo que a indução eletrostática desaparece. Certo? Bom, voltemos para a nossa apresentação. Nessa configuração aqui, como eu acabei de falar, as esferas ficam carregadas com cargas elétricas de sinais opostos. Mas elas podem ficar. Você pode ter situação em que você induz uma carga elétrica, né, eletrostaticamente, uma carga elétrica em um objeto, e a partir dessa indução, seguindo determinados procedimentos, você pode deixar aquele objeto carregado, seja eletricamente ou seja positivamente. Como, por exemplo, nós temos agora nessa situação. Nós temos aqui uma esfera inicialmente neutra. E aqui nós temos um bastão negativamente carregado, e nós aproximamos o bastão da esfera. Ao fazer isso, os elétrons da esfera serão deslocados para a face da esfera mais distante do bastão. E essa face mais próxima do bastão ficará com carga elétrica positiva. Veja, se você pegar um fio terra e conectar nessa face que está negativamente carregada, essas cargas elétricas negativas descarregarão para a Terra, ok? Descarregarão para a Terra. Como você ainda está com esse bastão próximo à esfera, se você agora desconectar, desligar o fio terra e depois afastar o bastão, a esfera ficará positivamente carregada. Ok? Só nessa situação. Certo? Esse corpo carregado, nós chamamos ele de indutor. E o corpo em que você provocará o fenômeno da indução eletrostática, você chama de induzido. Ok? Veja, se você agora, por exemplo, você tem o sistema nessa configuração aqui, senhores. Se você afastar o indutor antes de desligar o fio terra, o corpo, a esfera, nesse caso, ela não ficará carregada, ok? Por quê? Porque o fio terra, ele vai descarregar, ele vai, a função dele é descarregar. Como você afastou o indutor antes de desligá-lo, as cargas elétricas da esfera se reconfigurarão e voltarão para a condição inicial, ok? E aí, no final das contas, agora você desligando
o fio terra, você não terá nenhuma alteração, digamos assim, na carga elétrica total dessa esfera. Vamos fazer um exemplo. Essa questão. Uma placa de vidro eletrizada com carga positiva é mantida próxima a uma barra metálica isolada e carregada com carga mais Q, conforme mostra a figura abaixo. Ok? Aí ele pergunta, é correto afirmar? Então vamos só deixar claro o que é que nós temos aqui. Nós temos essa placa de vidro positivamente carregada próximo a essa barra metálica, certo? Que está isolada e carregada com carga mais Q, essa barra metálica, certo? Vamos ver o que é que nós podemos afirmar. Se a barra for conectada ao solo por um fio condutor, a placa de vidro for afastada e, a seguir, a ligação com o solo for desfeita, a barra ficará carregada negativamente. Ora, isso é falso. Ok? Por quê? Raciocine em cima do passo a passo. Ok? Você liga a barra metálica, está carregada com a carga mais Q. Se você ligar um fio terra a essa barra metálica, o fio terra irá fazer o quê? Descarregar a barra. Ok? Irá descarregar a barra. Bom, mas lembremos que a placa de vidro, também positivamente carregada, está próxima à barra metálica, mas não está tendo contato. E aí o que é que ele diz? A seguir, a ligação com o solo for desfeita. Ora, se ele desligar o fio terra, o que é que nós iremos observar na barra metálica? Nós iremos observar uma indução eletrostática. Ok? Mas aí o que deixa de modo que você terá uma polarização de cargas elétricas ali. A extremidade da barra próxima da placa de vidro ficará com carga negativa. E a extremidade mais distante ficará com carga positiva. Ora, isso não significa que a barra, nessa situação, está carregada negativamente. É tanto que se você afasta a, a placa de vidro, a barra metálica continuará neutra. A indução eletrostática se desfaz, tá certo? E você tem uma barra neutra, ok? Então, por isso que essa é falsa. Na letra B, ele diz, se a barra for conectada ao solo por um fio condutor, que é o fio terra, ok? E a seguir, for desconectada novamente com a placa de vidro mantida próxima, a placa de vidro ficará neutra. Ora, não acontece nada com a placa de vidro. Ela não está em contato com a barra metálica. Ela continuará carregada com carga elétrica positiva. Letra C. Se a placa de vidro atrair um pequeno pedaço de cortiça suspenso por um fio isolante, pode-se concluir
que a carga da cortiça é necessariamente negativa. Não. Não se pode concluir isso. Por quê? Porque a placa de vidro, ela, ao ser colocada próxima à cortiça suspensa, induzirá, né, uma carga elétrica na cortiça, né, que é resultante do fenômeno da indução eletrostática, e essa cortiça pode ser atraída. Ok? Bom, então, essa letra C se torna falsa por causa disso. Ok? Depois, se você afastar a, a placa de vidro, ok? Essa indução eletrostática se desfaz. Letra D. Se a placa de vidro repelir um pequeno pedaço de cortiça suspenso por um fio isolante, pode-se concluir que a carga da cortiça é necessariamente positiva. Aqui nós temos uma situação diferente, em que, diferente da letra C, a carga da cortiça nessa situação, em que está havendo uma repulsão da placa de vidro positivamente carregada, ok? Ela está repelindo essa cortiça. Então nós podemos concluir necessariamente que a carga elétrica da cortiça é positiva? Sim. Nesse caso, sim. Ok? Porque senão, se aquela carga da cortiça não fosse positiva, se ela fosse ou neutra ou negativa, ela seria atraída. Como ela foi repelida, né, como a cortiça sofreu uma repulsão da placa de vidro, então a carga da cortiça é verdadeiramente positiva. Logo, a letra D é a alternativa correta. Ok? Bom, prossigamos. Vamos agora para a eletrização por contato. Na eletrização por contato, assim como na eletrização por indução, você precisa que um dos corpos já esteja eletricamente carregado. Ok? Então, vejamos essa situação aqui. Uma esfera A negativamente carregada e uma esfera B inicialmente neutra. Colocando ambas as esferas em contato, né, considerando também que essas esferas são esferas condutoras, as cargas elétricas negativas da esfera A serão redistribuídas de modo que parte delas migrarão para a esfera B. Quando você separar a esfera A da esfera B, ambas as esferas ficarão eletrizadas com cargas elétricas nessa situação de mesmo sinal. Okay? Então, a esfera B, nesse caso, fica eletrizada com carga elétrica negativa. Professor, mas se eu quiser calcular a carga elétrica da esfera B e da esfera A,
após o contato. Como eu faço? Ora, você pode aplicar o princípio de conservação das cargas elétricas, certo? Ou você aplicará necessariamente o princípio de conservação das cargas elétricas e algumas outras ferramentas, né? Alguns outros modelos matemáticos, dependendo da forma dos corpos e dos seus tamanhos. Ok? Nesse caso aqui, as esferas, se elas forem feitas, por exemplo, do mesmo material, a carga final da esfera A e da esfera B será proporcional ao tamanho delas. Bom, agora, se as esferas A e B, além de terem tamanhos diferentes, forem feitas de materiais diferentes, você vai ter que levar também em consideração esse fato, ok? Bom, que é o que está dito aqui. Vamos considerar agora duas esferas idênticas, o que significa dizer que elas são feitas do mesmo material, têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Colocando-as em contato, né? Colocando-as em contato, a carga elétrica após a separação, certo, de cada uma das esferas será a mesma. Ou seja, a carga elétrica de A será igual à carga elétrica de B após o contato. Ora, aplicando agora o princípio de conservação das cargas elétricas para essa condição, para esse fato, nós temos a carga total antes do contato sendo igual à carga total depois do contato. Então, a carga de A antes do contato mais a carga de B antes do contato é igual à carga de A após o contato mais a carga de B após o contato. Como em nossa condição as esferas são idênticas, então nós temos que linha de A igual a que linha de B, porque as cargas finais, né, depois de separados os dois corpos, são as mesmas. Então, nós ficaremos com QA mais QB igual a que linha A mais que linha A. Isso aqui dará 2Q linha A. E aí nós obtemos 2Q linha A igual a QA mais QB. De modo que, passando esses dois para o lado de cá, obtemos esse resultado. E nos mostra que a carga final do corpo A, assim como do corpo B, é a metade da carga elétrica total antes do contato. Ok? Ora, essa situação e esse resultado, senhores, é válido para corpos idênticos, ok? Que são postos em contato. Estejam ambos eletrizados inicialmente ou um deles, pelo menos, eletrizados, ok? Esse resultado continua válido. Vamos fazer um exemplo. Temos duas esferas metálicas idênticas, A e B, com cargas elétricas iniciais QA igual a 2Q e QB igual a menos 6Q.
que representa um valor positivo de carga elétrica. Fazemos um contato entre A e B e a seguir as separamos. Calcule as cargas elétricas finais de cada uma delas. Ora, como A e B são esferas metálicas idênticas, nós já sabemos por essa informação que a carga de ambas esferas, depois de separadas, terá o mesmo sinal e a mesma intensidade. Ou seja, são iguais. Tá certo? Então, levando em consideração esse fato e as cargas elétricas iniciais, vamos aplicar o princípio de conservação da carga elétrica para calcular a carga elétrica final. Bom, aqui nós temos a soma das cargas finais. A carga final de A mais a carga final de B. São iguais aqui, ok? É igual a QA mais QB, que são as cargas de A e B, antes de serem colocadas em contato. Então, nós ficamos com Q2' de A igual a QA 2Q mais QB menos 6Q. Mais com menos, menos. E aqui nós ficaremos, consequentemente, com 2Q' igual a menos 4Q. Né? Por quê? 2Q menos 6Q menos 4Q. Passo 2 para o lado direito da igualdade. E aí nós obteremos Q' igual a menos 4Q sobre 2, que implica em Q' igual a menos 2Q. Ok? Então, essa é a carga elétrica final das esferas A e B. Simples. Bom, vamos falar agora do eletroscópio. Nós temos aqui nessa figura um tipo de eletroscópio que nada mais é do que também é conhecido como pêndulo eletrostático. Esse fio, ele é isolante e nessa extremidade você tem um corpo. Ele pode ser de um material condutor, ok? Se você aproximar desse corpo um outro objeto e esse corpo se mover, isso significa que esse objeto está eletrizado. Se esse corpo aqui do pêndulo eletrostático, que é um tipo de eletroscópio, não se mover, então esse corpo, no caso aqui esse canudo, estará eletricamente neutro. Okay? Os eletroscópios, eles são usados para identificar, né, se um corpo está ou não eletricamente carregado. Um outro tipo de eletroscópio é o chamado eletroscópio de lâminas ou de folha. Aqui está uma representação desse tipo de eletroscópio. Tá certo? Bom, ele tem uma esfera condutora aqui. Essa rolha é feita de um material isolante, ok? E aqui está um recipiente de vidro, né? Nessa extremidade você tem duas folhas de material condutor, ok?
Então, se você aproximar um corpo carregado dessa esfera aqui, por indução eletrostática, você observará, por indução eletrostática, cargas elétricas migrarão, cargas elétricas negativas migrarão dessa esfera para essa lâmina, desde que o corpo que você, para essas lâminas, desde que o corpo que você aproximou dessa esfera seja um corpo negativamente carregado, ok? Então, nas lâminas, você observará uma repulsão entre elas, ok? Então, elas abrirão. Quando você afastar o corpo negativamente carregado, elas voltarão para o seu estado inicial. Se você aproximar um corpo positivamente carregado dessa esfera, também ocorrerá o fenômeno da indução eletrostática, ok? Em que os elétrons, ao longo dessa estrutura, migrarão para a esfera, ok? Consequentemente, essas lâminas condutoras ficarão positivamente carregadas e elas se repelirão entre si, abrindo, como mostrado aqui, ok? Bom, pessoal, vale lembrar que essa haste aqui tem que ser também condutora, ok? Essa haste que conecta a esfera condutora às lâminas condutoras aqui embaixo, ok? Bom, vamos ver esse vídeo. Espero que dê para vocês escutarem aí, ok? Nesse vídeo, nós observaremos um experimento. O pêndulo eletrostático nada mais é que um disco de papel alumínio pendurado no fio de linha, que é um isolante elétrico. Vamos mostrar o que acontece quando o bastão não está eletrizado. E agora vamos aplicar o bastão. O bastão, como adquiriu carga elétrica, está repulsando o papel alumínio. Dessa forma, concluímos que o bastão está eletrizado. O eletroscópio é um aparelho que se destina a indicar a existência de cargas elétricas, ou seja, identificar se um corpo está eletrizado. A aproximação de um corpo carregado à esfera superior induz cargas do sistema, e as folhas se separam para possuírem cargas do mesmo sinal. Continua, pessoal. Bom, pessoal, então vocês viram aqui na prática o funcionamento de um pêndulo eletrostático e de um eletroscópio de folhas, ok? Vamos fazer essa questão aqui, tá bom? Ele diz o seguinte: um bastão de vidro é atritado com certo tipo de tecido. O bastão, a seguir, é encostado no eletroscópio previamente descarregado, de forma que as folhas do mesmo sofrem uma pequena deflexão. Atrita-se, a seguir, o bastão novamente com o mesmo tecido, aproximando-o do mesmo eletroscópio, evitando o contato entre ambos. As folhas do eletroscópio deverão. Veja, você, em ambas as situações, as folhas do eletroscópio sofrerão
uma deflexão, né? Ou seja, elas se afastarão uma da outra, ok? Independentemente do sinal em que independentemente do sinal da carga elétrica do bastão de vidro, ok? Bom, e aí ele atritou, né, o bastão com esse tecido, né, como ele diz aqui no enunciado da questão, e, por consequência disso, o bastão ficou carregado. Quando ele encosta no bastão, ou no eletroscópio, ele observa a deflexão, tá bom? Bom, o que foi que veja que ele encostou, tá bom? Olha, preste atenção no enunciado aqui, ó. O bastão é encostado no eletroscópio e está inicialmente descarregado. E as folhas sofrem essa deflexão. Atrita-se a seguir o bastão novamente com o mesmo tecido, aproximando-o do mesmo eletroscópio, evitando o contato entre ambos. Veja, nessa primeira situação, né, como houve o contato do bastão com o eletroscópio, então, depois de separados, o eletroscópio continuará o quê? Carregado. Ok? Porque houve uma eletrização por contato. E ele fica carregado com a carga elétrica de mesmo sinal da carga elétrica de quem? Do bastão de vidro. Ok? Ora, ao voltar a atritar o bastão de vidro, que já estava com certa carga elétrica, tá certo? Ao voltar a atritar com o tecido, né, ele adquirirá mais carga elétrica de mesmo sinal que o sinal da carga elétrica inicial que ele tinha. E o que é que nós podemos concluir se nós aproximarmos um bastão, o bastão de vidro do eletroscópio, mas sem o bastão de vidro tocar no eletroscópio? Vamos ver. Bom, as folhas do eletroscópio deverão manter-se com a mesma deflexão independentemente da polaridade da carga do bastão. Isso é falso, né? Não vai manter a mesma deflexão. A deflexão vai mudar. Ok? A deflexão vai mudar. E ela vai mudar para quê? Nós já podemos concluir que essa deflexão vai aumentar. Tá certo? Essa deflexão vai aumentar mais e mais. E aí ele diz: abre-se mais somente se a carga do bastão for negativa? Não. Falso. Isso aí. Ele vai abrir mais independentemente do sinal da carga do bastão de vidro. Ok? Ora. Então, nós já podemos concluir que a resposta correta é a letra C. Porque na letra C diz justamente isso que nós acabamos de concluir. Abre-se mais independentemente da polaridade da carga do bastão. Tá certo? A letra D torna-se falsa pelo mesmo argumento usado na letra B. E a letra E se torna falsa por quê? Porque o bastão continuará eletrizado com carga elétrica de mesmo sinal, ok? Antes, quando atritada com o tecido, antes de
tocar no eletroscópio e, quando atritado mais uma vez com o tecido, mas aproximado do eletroscópio, sem haver o contato. Logo, a alternativa correta é a letra C. Bom, pessoal, nós encerramos esse tópico de eletrização. Como eu já falei na primeira parte dessa aula 1, esse é um curso de eletromagnetismo voltado para estudantes do ensino médio. Ok? Fiquem à vontade para mandar as dúvidas nos comentários, né? Ou então, lá na descrição do canal está o meu e-mail. Você pode mandar a dúvida para o meu e-mail, que é até melhor, e eu te responderei, tá bom? Tirarei tua dúvida. De qualquer modo, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixa o seu comentário, curte e compartilha. Tá certo? Que é para nós trazermos mais pessoas para esse canal voltado para o ensino de física e as ciências afins, né? Como astronomia, astrofísica e assim vai. Até o próximo vídeo.